Buena, gente. Então, sim, encaminhando para a parte final de geologia, a gente falando um pouco de relevo ainda, né? Vamos encerrar agora falando especialmente sobre o relevo brasileiro, né? Aproveito o momento para mostrar para vocês essa figura que já está aqui do ladinho aqui, né? Que ela mostra as principais unidades que a gente encontra no Brasil. Vocês vão sentir falta de algumas palavrinhas aí que tem no Brasil, né? E outras palavras que também não estão aqui, mas que não tem no Brasil. Especialmente eu estou falando aí de montanhas, né? Montanhas o Brasil não tem, né? Isso eu já chamo atenção aqui no comecinho, porque o Brasil não tem montanha. E olha que a galera gosta de dizer que o Brasil tem montanha, né? Bom, o relevo brasileiro, ele tem uma formação muito antiga, resultado principalmente de atividades internas do planeta ocorrida por milhares ou até mesmo bilhares de anos atrás, quando a atividade vulcânica ela era muito intensa, né? A atividade tectônica também já foi mais intensa, enfim. O que torna o Brasil um país rico em recursos minerais. Porque os minérios que têm mais valor econômico, aliás, a palavra minério, como a gente já viu, são os minerais que têm valor econômico, daí a gente usa então o termo minério, certo? Eles decorrem justamente sua formação de passados, de um maior tempo decorrido para sua formação. Porque a atividade vulcânica e o vulcanismo que não ocorre no Brasil há milhares de anos, né, se tivesse acontecido, haveria a transformação desses minérios em outros, que não tivesse então valor econômico, então seria só mineral e não seria minério. Entenderam mais ou menos onde o professor quis chegar, né? Enfim, apresenta diversos planaltos, planícies e depressões decorrentes das formações da litosfera no Brasil. Então vamos lembrar aqui, ó, o relevo do Brasil ele é muito desgastado porque houve uma atuação intensa de agentes externos, né? Basicamente somente agentes externos, né? O vento, o gelo, seres vivos, chuva, rio, água mole, empedradura, tanto baixa até que fura, intemperismo, né? Intemporismo, meteorização. A gente nos últimos milhares de anos aí não teve, praticamente não houve agentes internos moldando o relevo brasileiro, basicamente somente agentes erosivos, né, agentes externos. Por isso que o Brasil é um país que não possui elevações muito altas, então eu usei o termo aqui baixas elevações, para justamente vocês lembrarem que o Brasil não tem relevos muito altos porque ele foi muito desgastado. Provavelmente nosso relevo há milhares de anos atrás ele já foi mais alto do que é atualmente, né? Resultado então do intemperismo que ocorreu por milhões de anos que vem acontecendo, até mesmo por bilhões de anos que isso vem acontecendo. Esse desgaste fez com que o Brasil não tivesse elevações muito altas, né? Então, lembrando mais uma vez, o Brasil não possui montanha, porque para possuir montanha teria que haver o choque de placas tectônicas sob o nosso território, né? Embaixo do nosso território. Como a gente já viu em outras aulas que isso não acontece, então é errado. Apesar do que as pessoas continuam dizendo, vou subir a montanha esse final de semana. Só se você for para outro país aí, porque no Brasil você não vai subir montanha. O que máximo você vai subir são serras, né, que é uma classificação diferente de montanha, né? Lembrando então, mais uma vez, né, as montanhas que tem esse formato mais pontiagudo aqui, ó, a gente não vê isso no Brasil. O que a gente vê no Brasil é a serra, que é um relevo mais baixo, né, que também pode ter sido formado por choque de placas tectônicas, mas especialmente pelo derrame de lavas, né, ou pela atividade vulcânica que aconteceram há milhares de anos atrás e que desde essa formação até os tempos atuais, a única força que vem agindo aqui na formação desse relevo são agentes externos, né? Agentes erosivos então. Então a gente tem depressão no Brasil, a gente tem planalto no Brasil, a gente tem escarpa, a gente tem planície, a gente tem mar, né? A gente já falou de rochas, né? Então a gente tem aqui as rochas principais na sua formação, enfim, né? Mas é isso aí, gente, né? Basicamente eu gostaria sempre de lembrar vocês, reforçar essa situação que o Brasil não tem montanha, ok? Bom, eu aproveitei aqui, diminuí um pouco as letras e amplifiquei a imagem de satélite da América do Sul. A América do Sul vem até aqui, ó. Olha lá o mouse lá, ó. Dali para cima é a América Central, né? Então aqui é o Panamá e aqui é a Venezuela. Então aqui é onde a gente tem um contato aqui com a América Central, certo? Então isso aqui tudo é América do Sul. E essa imagem não é um mapa que eu estou trazendo aqui para vocês, onde o mouse está circulando lá, ó. É uma imagem quase que tridimensional. Se a gente tivesse um óculos aí, tivesse essa forma de colocar isso numa tela tridimensional, a gente ia ver quase que a altitude do relevo em relação às outras, né? Mas mesmo assim, né, a própria imagem ela é muito rica em informação. Olha só onde o mouse está passando, a Cordilheira dos Andes,
né? Aqui é a Cordilheira dos Andes, bem aqui assim, o Salar de Uyuni, né? Na Bolívia, certo? O Lago Titicaca aqui no Peru, ó, um dos lagos mais altos do mundo, certo? Então aqui a gente tem uma cadeia de montanhas. Isso sim, aqui embaixo está acontecendo o choque de placas tectônicas. Só que isso não é o Brasil. O Brasil está aqui, né, gente? E olha só quando a gente pega o Brasil, como a gente consegue perceber bem certinho os relevos. Olha a planície amazônica, né? Olha aqui o Planalto Central brasileiro. As serras que a gente tem aqui no sul, que também são planaltos. Enfim, né? Aqui na Argentina, a famosa planície do Chaco, depressão do Chaco, dependendo do autor aí, considera um nome diferente. Como é seco, né? Como essa região aqui quase não tem água, eu tenho relevo desse lado, eu tenho relevo desse lado. Então as nuvens não conseguem trazer a umidade marítima para essa região, então forma quase que um deserto aqui, certo, gente? Bom, já que eu estou falando em deserto, né? Essa região aqui, ó, é onde a gente tem o polígono das secas, a região mais seca do Brasil aqui, conhecido como a região da Caatinga ou Sertão Nordestino, certo? Essa região aqui, ó, por que ela é seca? Porque o Planalto nessa parte aqui da frente, agora eu já vim para o mapa lateral aqui, ó. Essa região aqui é justamente a que bloqueia a passagem de umidade para o interior. Essa região é mais elevada, certo? Então quando vem as nuvens, sempre acompanha o mouse ali, ó. Quando as nuvens vêm do litoral em direção, quando elas vêm do mar em direção ao interior aqui do Brasil, elas encontram o chamado Planalto da Borborema, que fica aqui, ó. Isso impede a passagem das nuvens, né? Acaba chovendo na região litorânea, certo? Acaba chovendo no litoral, porque o litoral do Nordeste, ele é úmido, tem chuvas bem distribuídas. O problema é a parte mais interiorana, né? Então quando a nuvem vem e encontra esse planalto mais alto, à medida que ela vai subindo, a gente já estudou sobre isso, na medida que ela vai subindo, vai diminuindo a temperatura. Se diminui a temperatura da nuvem, a água volta para o estado líquido, né? Sai do estado de vapor e volta para o líquido, e acaba chovendo aqui nessa região. E quando ela chega no interior do estado, ela chega seca, né? Então a gente já está vendo aí. Então eu tenho aqui, ó, uma imagem de satélite aqui, e aqui mais pertinho de mim aqui do lado, um mapa já trabalhado. Caiu o celular aqui. Tá? Mas enfim, um mapa mais trabalhado aqui com as cores, né? Já atingindo aqui, ó, vocês não vão conseguir perceber aqui que ficou muito pequenininho a altimetria. É quase como um mapa hipsométrico. Agora eu já trouxe uma informação mais detalhada para vocês aqui, ó. Olha o mapa do Brasil. A gente consegue identificar as grandes unidades do relevo brasileiro. O Planalto Central aqui, ó. Olha só essa parte aqui, né? Aqui é a planície amazônica, que tem autores que chamam de depressão. Por quê? Porque eu tenho Planalto desse lado, a região mais amarelada aqui, ó, elevações de 500, 1500, estão vendo aqui as cores aqui, ó, a legenda do mapa, né? Certo? Aqui aparece o branquinho 7.000 metros, não tem nenhum lugar no Brasil com branquinho, só vai aparecer aqui, né? Aqui nos Andes, com perto de 7.000 metros. Mas enfim, aqui vocês conseguem perceber essa parte mais baixa. Olha aqui essa região. Vocês sabem que região que é essa que o mouse está circulando lá? Ó? É o Pantanal brasileiro. Tudo que chove aqui no Planalto Central vai escorrer para a parte mais baixa. A parte mais baixa próxima do Planalto Central brasileiro ou é a região amazônica ou é o Pantanal, né? Que essa região aqui, como tem uma época de chuvas mais intensa numa determinada época do ano, certo? Faz com que inunde o Pantanal em uma determinada época do ano também, certo? Aproveita esse mapa aqui para trazer para vocês essa informação. Aqui está o Pico da Neblina, certo? Está escrito aqui, ó, Pico da Neblina. Ó, vou tirar a figurinha. Pico da Neblina. Ele fica no Amazonas, né, quase bem dizer na fronteira com a Venezuela, e é o ponto mais alto do Brasil, com 2.995,3 metros de altitude. Sempre que eu falar em relevo eu tenho que falar em altitude, não altura, né? Porque a altura é sempre em relação ao chão que eu me encontro. Por isso que a gente fala, quanto você mede? Eu meço 1,95, então eu tenho 1,95 em relação ao chão que eu estou, né? Se eu falar altitude, eu tenho que me referir ao nível médio do mar, ok? Então aqui são 2.995 metros acima do nível médio do mar, ou seja, onde o mar se encontra atualmente, certo, gente? Bom, se referindo à classificação do relevo brasileiro, como eu já falei, eu já usei esse termo aqui também, ó, existem as unidades do relevo brasileiro, ok? Então, esse aqui é a altimetria, né, retirada através de imagens de satélite, também combinado com valores obtidos através de GPS, né? O Global Position System também consegue fornecer com maior exatidão, nos tempos atuais, a altitude do lugar. Então, conforme mais avermelhado no mapa, mais alto é o lugar. Conforme mais azulado, mais baixo é o lugar. Então, eu transfiro essa imagem aqui
aqui trabalhada, né, dessa altimetria e tal, e trago para vocês aqui a classificação do relevo brasileiro de acordo com o Haroldo Azevedo, porque essa é a classificação mais utilizada, certo? Porque existem outras classificações que eu já vou trazer para vocês aqui. Então a gente tem aqui, ó, o Planalto das Guianas, olha aqui onde o mapa está circulando, e olha lá na imagem onde é que é, ó, como bate, ó, né? Então a região mais alta. Aqui eu tenho o Planalto Central Brasileiro, ó, Planalto Central Brasileiro. Aí eu tenho o Planalto Atlântico, aí eu tenho o Planalto Meridional, aí eu tenho a Planície Costeira, Planície do Pantanal, Planície Amazônica, que alguns autores até chamam de depressão em alguns lugares e outro lugar planície amazônica. Já vou mostrar isso para vocês também, certo? Mas o que é interessante para vocês aqui é que não aparecem as unidades mais locais. Por exemplo, no Planalto Meridional brasileiro eu tenho serras, né? No Planalto Central brasileiro eu tenho serras e chapadas, né, de acordo com o formato. O Planalto Atlântico também tem serras. Então, dependendo da origem vulcânica, dependendo da época que se formou, dentro do Planalto, vou dar como exemplo aqui o Planalto Meridional, a gente tem serras diferentes. Por exemplo, aqui no sul a gente tem a Serra Geral, né, derivado da mesma erupção vulcânica, do mesmo derrame da mesma derrame de lavas basálticas que aconteceram aproximadamente 350 milhões de anos atrás, ok? Então aqui tem outras unidades, né? Mas o que interessa aqui para nós é o Planalto. E sempre que a gente fala nesses nomes Planalto, Planície, a gente vem com algumas formas na cabeça, mas lembrando também que geralmente os Planaltos são mais altos e dão origem aos sedimentos, né? E as planícies e as depressões são quem recebem os sedimentos erodidos no Planalto, ok? Bom, como eu falei para vocês, a classificação mais utilizada é do Haroldo Azevedo, essa que a gente acabou de ver aqui, ó, a classificação do Haroldo Azevedo, certo? O Haroldo Azevedo, dos que classificaram o relevo brasileiro, ele é o mais antigo, né? E o mais geralzão, digamos assim. Por quê? Porque ele é o mais antigo, ó. Ele viveu de 1910 a 1974. E ele tem uma classificação mais simples, ele classifica planície até 200 metros de altitude e tudo que tiver acima de 200 metros de altitude, então passa a se chamar Planalto, certo? Aí vem o Aziz Absaber, né? O Aziz Absaber viveu de 1924 até 2012. Certo? Então ele já teve mais conhecimento. Por quê? Porque também tinha mais tecnologia, teve mais estudo disponível, né? Mais facilidade de locomoção, né? Já começou a pegar uma era aí mais no final da sua vida com algumas imagens de satélite. Então ele começou a ter uma classificação um pouco mais detalhada, certo? E o Jurandir Ross, 1947, né? Então ele está praticamente aí com 73 anos de idade, ele ainda está vivo, certo? Então teve muito mais conhecimento do que os outros dois. Então os mapas que ele gerou do relevo brasileiro vão ser muito mais específicos, com muito mais unidades do relevo brasileiro, certo? Então a especificidade, a ciência aí, né, o conhecimento gerado ao longo do ano, o aumento da tecnologia, tudo isso faz com que ele tenha uma classificação muito mais detalhada. Então isso é visível nos mapas, ó, a classificação do Haroldo Azevedo, que é a que a gente usa, continua usando com mais frequência nas escolas, porque ela é mais geralzona, né? Aí eu tenho a classificação do Aziz Absaber, então pode ver que já aparece mais unidades, e a do Jurandir Ross, né? A do Jurandir Ross mesmo, olha aí, gente, ó, o mais específico de todo, é o mais atual. Já tem várias unidades, né? Os planaltos, as depressões e as planícies, cada uma delas identificada aí no mapa. Se vocês quiserem olhar com mais detalhamento, dá um pause no vídeo aí e vocês vão conseguir ler aqui, certo? Então olha só, né? O mais antigo, o mediano e a classificação atual, certo? Ou seja, o relevo brasileiro ele não muda, ele não é diferente nos três, ele é só classificado de forma diferente de acordo com a época que cada um aí pegou, certo? Beleza? Então, gente, é isso, certo? Eu trouxe aqui para vocês algumas imagens, né, aqui, ó, da planície amazônica, né, geralmente quando é uma planície muito aplainada, os rios não têm muita correnteza, então eles fazem muitas curvas, que a gente já viu sobre isso, né, que são os meandros. O Planalto Central brasileiro com as suas chapadas, né, os morros testemunhos com rochas mais resistentes, com o que estava ao redor deles foi erodido, né. As serras aqui do sul, estou trazendo aqui a imagem da Serra do Rio do Rastro, certo, que faz parte aí da Serra Geral.
né? Próximo a gente tem a Serra do Mar, aqui em Santa Catarina, que só pega de Joinville aí para cima, né? Que já é uma outra unidade, também faz parte do Planalto Meridional, do Planalto Sul, mas já é uma outra unidade, já é resultante de um outro derrame de lavas, né? Talvez até mais antigas do que a da Serra Geral. Enfim, e uma imagem aqui do Pantanal, né? Do período pós-chuvas, né? Que isso aqui no período de chuvas estaria mais inundado, certo? Então é isso, gente. Beleza? Fechou, acabou. Um abraço.